Hello, Digital Warriors! Bem-vindos a mais uma edição do vosso programa Hello Startup, a segunda edição em português nesta temporada, porque o nosso convidado é para lá de especial. Olá, Paulo! Olá, vos apresento Paulo Rogério, ele que é cofundador da Vala do Dendê e nos vem lá do Brasil. Olá, bem-vindo a Cabo Verde. Olá, Tudo bem? Kita, tudo bem? Tudo direito? Tudo direito. Já te acostumaste com a nossa morabeza? Sim. Com esse clima maravilhoso? Eu já quero a dupla cidadania já. Já? Vamos tratar. Adorei Cabo Verde, estou adorando estar aqui. Uma grata surpresa de tanta cultura e tanta coisa que parece com o Brasil. Exato. Temos muitos pontos parecidos. Sim. É um prazer ter-te aqui. Bem-vindo, Paulo, ao Hello Startup. Tu és cofundador da Val do Dendê. Eu propunha que nós começássemos a nossa conversa precisamente por aqui, que nos explicasses, para quem não conhece, a Val do Dendê é uma congénere da Cabo Verde Digital, Sim. não é? Para explicar-nos o que é que vocês fazem lá, qual é o trabalho que vocês fazem, como é que vocês apoiam as empresas, as startups, explique-nos como é que funciona. Olha, a Vale do Dendê é uma aceleradora e um hub de inovação que foi criado em 2016, lá em Salvador, Bahia, nordeste do Brasil, com o objetivo de fomentar os ecossistemas, e eu falo sempre no plural, porque realmente são vários ecossistemas de inovação e criatividade na Bahia. Inicialmente nosso foco era na Bahia e hoje expandindo para outros lugares do Brasil e do mundo. Mas a gente criou essa organização, que é muito parecida com a Cabo Verde Digital, apesar que nosso foco, nossa jurisdição, digamos assim, é muito mais de sociedade civil, né? Não tanto governamental. Não é uma organização governamental. A única diferença, mas o resto é tudo igual. A gente fundamos essa organização justamente para ajudar essas startups e essas organizações e esses atores do ecossistema a se organizarem melhor, receberem mais treinamentos, mais formação, para que eles possam chegar em outro patamar dentro do cenário global, né, de inovação. Mas como é que vocês atuam? Têm programas específicos para diferentes estágios das empresas? Como é que funciona? Sim, a gente tem um programa chamado Programa de Aceleração, que é o nosso carro-chefe. Foi criado em 2017, logo no primeiro ano aí depois da fundação, com o objetivo realmente de pegar aquelas startups que estão no early stage, que estão ali no momento inicial do seu desenvolvimento e ajudá-las com fomento, treinamento, mentoria e, sobretudo, a visibilidade, né? Porque também a startup, às vezes, tem uma ideia muito boa, muito inovadora, com potencial de investimento muito grande, mas essa ideia não é conhecida. Exato. Então, a gente tem um apoio muito grande da mídia para divulgar essas ideias, essas iniciativas e que depois elas conseguem investimento semente, investimento anjo ou até mesmo virar fornecedor de alguma grande corporação, né? Aquele empurrãozinho inicial, não é? Oi? Aquele empurrãozinho inicial. O empurrão inicial, exatamente. Mas vocês também apoiam empresas ou negócios que já estão em fases mais evoluídas, não? Sim, a gente também, exatamente. A gente apoia também as empresas que estão em uma fase mais evoluída, justamente fazendo essa conexão com as corporações, né, o Corporate Venture, porque no Brasil, cada vez mais, as grandes empresas estão entendendo que a inovação vem dessa base, vem das margens e dessa fricção entre a juventude criativa que está ali pensando em novos negócios e às vezes a empresa grande não tem capacidade, tempo, às vezes de investir 3, 4, 5 anos em pesquisa. Então, às vezes, uma startup que está feita por jovens de 17, 18, 19 anos, vai ter uma solução, né, precisa para elas. Então, a gente faz essa conexão com algumas grandes corporações e temos bons cases aí, são mais de 1.000 empresas que já passaram em nosso programa e mais de 300 delas já receberam investimento semente e foram oficialmente parte do programa de aceleração. Sim, porque vocês também têm esta componente de investimento. Sim, a gente também tem esse componente. É o próprio Val do Dendê a fazer esses investimentos ou colocam as startups em conexões com potenciais investidores? Não, a gente mesmo faz investimento, porém esse é investimento de recursos de empresas. Então a empresa, por exemplo, a gente já trabalhou com a Google, com o Spotify, com o iFood, com grandes corporações e elas repassam esse recurso para a gente administra esse orçamento e lançamos o edital de convocação das startups, das empresas, e aí quando elas recebem, passa no pipeline de treinamento, ao final do processo, aí elas recebem o cheque, né? Não é o cheque físico, mas recebem o investimento
na conta bancária, para dali começar a fazer investimento e a gente monitora esse investimento delas. Okay. Não são grandes montes, né? Não são grandes volumes de investimento, mas são investimentos de sementes. E acompanham a gente acompanha. Como é daí, que é usado esse... com esse investimento primeiro, aí os fundos de investimento começam a olhar, os fundos de impacto social começam a olhar para a startup e até mesmo pessoas físicas para virarem sócias ou realmente colocarem os recursos como anjo. Né? É o retorno. Há cerca de um ano, a Cabo Verde Digital assinou um protocolo com a aval do DND. No ano passado, na edição do Web Summit do Rio de Janeiro, vai fazer agora, no próximo mês, um ano. Este é um protocolo que está a andar, já tem atividades previstas. Queria que nos falasse um bocadinho como é que vai funcionar, o que é que vocês pretendem fazer aqui em Cabo Verde, o que é que nós podemos levar para lá. Olha, realmente eu procurei inicialmente o secretário, né, Pedro, e falei para ele, olha Pedro, a gente tem muito interesse em internacionalizar o trabalho da Vale do Dendê, né, e descobrindo tudo que Cabo Verde está fazendo aqui, todo o posicionamento maravilhoso do Cabo Verde Digital e do país de modo geral. A gente propôs então fazer essa parceria e fizemos esse protocolo de intenções, assinamos esse documento no ano passado justamente para fomentar esse intercâmbio, né? Então a minha própria estadia aqui em Cabo Verde nesse momento faz parte desse framework de trabalho, mas a gente está pensando agora em acelerar ainda mais essa parceria, seja com a possibilidade de ter residentes do nosso ecossistema ou da própria Vale do Dendê vindo para cá, ficar uma temporada aqui em Cabo Verde e vice-versa, pessoas do ecossistema de Cabo Verde ou da Cabo Verde Digital ir para a Bahia e ficar no nosso hub. Nós temos 2 hubs físicos lá, um no Pelourinho, a gente também tem um Pelourinho igual a vocês aqui, o Centro Histórico, a gente chama de Pelourinho, e lá é um centro histórico bem forte também, a gente tem nossa sede e numa estação de metrô no centro. Então, as pessoas podem ficar residentes no nosso coworking lá desses 2 espaços. Essa é uma possibilidade. A outra é que a gente tem um festival bem grande em Salvador, chamado Festival Afrofuturismo, que na última edição foi um festival para 8.000 pessoas, com 23 países participantes e 12 embaixadores africanos presentes no coquetel de lançamento. Então, é um evento bem grande, é o maior evento de futurismo e diversidade da América Latina. E a gente quer, para esse ano, ter uma delegação forte de Cabo Verde no nosso evento. E quem sabe trazer o evento aqui para Cabo Verde no próximo ano. Quando 2025. É que acontece o Afrofuturismo? O Afrofuturismo acontece sempre no mês de novembro, que é o nosso mês da consciência negra, um mês muito importante para o Brasil, onde a gente celebra toda a herança africana que nós temos no Brasil. E esse ano provavelmente vai ser mais no final de novembro. E a gente realmente quer muito, muito a presença dos cabo-verdianos e das cabo-verdianas em Salvador para esse momento. Referiste no início da nossa conversa dos programas ou dos moldes que a Vale do Dendê atua nas empresas ou nas próprias startups. Existe a possibilidade das startups de aqui de Cabo Verde candidatarem aos vossos programas? Essa é uma ótima pergunta. A gente já, para esse ano, quer abrir vagas no nosso programa de aceleração para pessoas de Cabo Verde, para startups de Cabo Verde. Então, a partir de agora, nos programas que forem online, né, que puderem ser no digital, a gente já vai abrir essas vagas. Então, a startup de Cabo Verde vai disputar com o mesmo nível de participação com as brasileiras. Isso é muito importante. Em geral, a gente realmente quer pensar esses espaços de conexão sempre, né? Realmente, nós temos vários programas por ano. Agora mesmo a gente tem um programa de economia criativa para empresas de base tecnológica, mas aí está envolvendo game, está envolvendo moda, design, tudo isso. O programa, nesse momento, é em aberto lá, mas a partir de agora as próximas acelerações vão todas envolver a possibilidade de pessoas e também de empresas de Cabo Verde participarem. Já tinham aberto esta possibilidade antes para outros países? Não, é a primeira vez. Cabo Verde vai ser o primeiro país do mundo que a gente vai fazer essa parceria e não tinha como ser diferente. Realmente, tudo que eu estou vendo aqui faz todo sentido. A relação Brasil-Cabo Verde é uma relação de irmandade e que precisa ser mais conhecida, pelo menos por nós no Brasil. A gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas acho que vocês conhecem muito mais do Brasil do que a gente conhece da cultura cabo-verdiana. E isso é um erro e a gente precisa reparar esse erro rapidamente. O quanto antes. Ainda falando sobre esta parceria e do que é que pode aqui nascer, se jovens, por exemplo, um jovem que está interessado em ir por conta própria
para o Brasil ou entrar em contacto com a Vale do Dendê, como é que pode fazer, o que é que vai lá encontrar? Olha, muito bom também você falar isso, porque realmente esse fluxo existe sempre, né, de pessoas de Cabo Verde indo para lá e brasileiros indo para cá. Então, uma Sim, coisa que eu esqueci de mencionar... Temos cada vez mais jovens a estudar no Brasil, por exemplo. Exatamente. Inclusive, a gente tem uma universidade, que é importante divulgar, chamada Unilab, na Bahia, que é a Universidade para Integração dos Povos Africanos, de expressão de língua portuguesa especialmente, e tem vagas para cabo-verdianos nessa universidade, tem curso de Relações Internacionais, etc. Então, realmente tem esse fluxo. E aí, a partir de agora, quando o Parque Tecnológico aqui estiver em completa operação, nós vamos ter a presença da Vale do Dendê dentro do escritório da Cabo Verde Digital aqui no Parque Tecnológico. Então, quando qualquer brasileiro que vier a Cabo Verde, vai ser um ponto de visitação oficial, né, de conhecer o Vale do Dendê dentro do Parque Tecnológico. E, da mesma forma, a gente vai ter essa possibilidade de cada cabo-verdiano indo para lá fazer coworking no nosso espaço. Como eu falei, nós temos 2 espaços, tanto no centro histórico quanto na estação de metrô mais importante da cidade. Realmente esse fluxo de pessoas é muito importante, independente das instituições, as pessoas circulam e a gente quer realmente fomentar isso. Então, se você é de Cabo Verde e estiver planejando ir para Bahia, especialmente, que é a nossa sede, por favor, vai visitar a gente lá na Vale do Dendê. Tá certo. Fica então o convite. Paulo, para além desse trabalho todo que tu fazes na Vale do Dendê e de outras frentes, tu também és autor do livro Oportunidades Invisíveis, que inclusive trouxeste para Cabo Verde. Sim. Este livro, eu tenho por mim que resulta, corrijo-me se eu estiver errada, que resulta do tanto ou do tudo que tu viste e vês na Vale do Dendê, não é? Exato. A chamar as Oportunidades Invisíveis. Conta-nos um bocadinho o que é que traz esta tua obra. É verdade, Kitty. Sim. Basicamente, eu escrevi esse livro em 2018, ele foi lançado em 2019, e o objetivo dele é justamente dar visibilidade a um campo que é um pouco negligenciado na área da inovação. Se fala muito das grandes tecnologias, dos grandes startups, dos unicórnios, mas a gente esquece que tem muita gente desenhando e vendo oportunidades que são invisíveis. Exatamente o nome do livro é Oportunidades Invisíveis. Então, eu falo, por exemplo, da história de uma mulher que foi assediada em um táxi lá no Brasil e por conta disso ela criou um aplicativo só para mulheres, que é o Lady Driver. Eu falo de um aplicativo também que é um aplicativo Hand Talk, que você consegue se comunicar com pessoas surdas através do aplicativo. Você escreve em português e a tradução para a língua brasileira de sinais, que é a Libras. Então, é uma solução também de um indígena que criou uma rádio streaming nas línguas indígenas que não são tão conhecidas no Brasil. Então, tem vários campos da inovação que não são tão investidos, tão divulgados. E eu tenho uma tese que eu coloco lá no livro que é muito importante, que é o seguinte: uma solução desenvolvida na periferia de Salvador, de São Paulo, do Rio, da mesma forma uma inovação desenvolvida aqui em Praia, ou em Mindelo, e qualquer outra ilha do arquipélago, tem potencial de escala para todo o sul global. Porque os problemas que vocês enfrentam aqui são muito parecidos com o que a gente enfrenta lá. Certo. Pode parecer que não, mas de verdade são muito parecidos. Então, seja na área do campo, seja na área das cidades, né, da mobilidade urbana, enfim, tem vários campos. E o que eu quero dizer é o seguinte, na prática: a gente não depende do norte global necessariamente para ter solução tecnológica e solução criativa. Na verdade, nós somos o futuro da inovação. Se a gente entender isso, que nossa solução daqui de Cabo Verde, do Brasil, pode escalar para toda a América Latina, para todo o continente africano, para o Sudeste Asiático, a gente vai entender que, sim, é importante as inovações que vêm do Vale do Silício, sim, é importante que as inovações que vêm da Europa, mas elas não são definitivas e elas não são as únicas inovações que nós temos no mundo. Até porque os bairros periféricos, por enfrentarem maiores problemas ou maiores dificuldades, têm maior probabilidade de ter mais soluções, não é? Inclusive digitais. E muitas vezes as ideias estão lá, existem, mas não são conhecidas e por isso não saem de lá. Exatamente, esse é o espírito do livro. E eu queria muito e quero muito que o livro seja mais conhecido aqui em Cabo Verde, para que vocês incorporem também essa reflexão dessa tese que eu trago no livro, né? De que a gente tem a solução na mão, a gente tem a inovação na mão, nós somos os povos mais criativos do mundo, a África é o futuro, é um continente jovem,
é um continente com muito potencial. Nós, afrodescendentes, também temos muito potencial. Nós somos a referência na música, nas artes, na moda. Então, assim, por que também não ser na tecnologia? Então, o livro Oportunidades Invisíveis é sobre isso. E a gente tem algumas cópias aqui já com o time da Cabo Verde Digital. E eu quero distribuir também nas livrarias aqui, biblioteca que se chama, né, daqui de Cabo Verde, porque eu acho muito importante que a juventude tenha acesso e se inspire. É um livro de inspiração, no fundo. Eu conto um pouquinho da minha história, mas 90% da história dos empreendedores que estão fazendo essa correria, como a gente fala, né? A gente tem, por exemplo, um aplicativo, só para me permita rapidamente falar, chamado Traz Favela, que foi acelerado por nós. Traz Favela. Que é um delivery nas comunidades. Para quem não tem um contexto, no Brasil tem muitas favelas, muitas comunidades, e são lugares que são vistos como lugares violentos, perigosos, etc. Então, muitos aplicativos eles não têm o serviço nessas comunidades de entrega de alimentos, entrega de remédio. Então, o Traz Favela vai pegar esse nicho de mercado e vai fazer exatamente que os moradores dali façam as entregas na própria comunidade. Então, tem inovações como essas, que são inovações, como a gente tem o mototáxi, enfim, tem várias possibilidades de inovação que só basta, na verdade, ter investimento, como você falou, e visibilidade. E serem conhecidos, exato. Ora, lá está a visibilidade. Para quem não consegue vir aqui a Cabo Verde Digital, ter acesso a este livro, como é que o pode fazer? Isso é importante. O livro está disponível na plataforma YouBook, U-B-O-O-K, que é uma plataforma de audiolivros. Então, inclusive tem uma versão trial, se a pessoa conseguir ouvir rapidamente, fica até gratuito. Então esse livro está disponível e também está na Amazon, caso alguém queira comprar também a versão física. Mas, enfim, eu quero muito também que esteja disponível aqui nas livrarias ou bibliotecas daqui de Cabo Verde, porque realmente é um livro que eu fiz com muito carinho e intensidade de que assim, era importante que o jovem, principalmente o jovem, mas qualquer pessoa, se inspire nas histórias que já existem. Histórias reais. Histórias reais, não a história das grandes corporações, mas a história de jovens também da periferia ou de comunidades vulnerabilizadas, né? Sendo mulheres, LGBTQIA+, pessoas negras, que são comunidades que não têm essa visibilidade e esse incentivo para inovar. Né? Este tema foi um dos assuntos que abordaste no workshop que deste há dias ali na FIC, no quadro da primeira Cimeira de Investimento e Financiamento Jovem. Para além desta tua visão que trazes no livro Oportunidades Invisíveis, que mais sugestões ou conselhos, se posso assim dizer, trouxeste aqui para a comunidade empreendedora em Cabo Verde? Olha, uma coisa que me fascinou muito ao chegar em Cabo Verde é realmente essa camada cultural que vocês têm aqui, que é muito forte, que é exatamente igual ao que a gente tem na Bahia. Então eu falei muito no meu workshop sobre branding, sobre envelopar produtos, sobre criar narrativas, se apropriar das narrativas que já existem e transformar isso em produtos para o mundo. E inclusive eu tenho uma fala lá que eu falei que era quanto mais local o produto mais global ele se torna, ou seja, nunca abandone a sua cultura, as tradições, isso que é o diferencial. Quando um japonês, um chinês, um europeu, um brasileiro vem para cá, ele não quer conhecer... Aquela questão de identidade. Não? Ele quer identidade local, ele quer aprender crioulo, como eu estou querendo aprender, inclusive. Ele quer vestir a camiseta escrita Morabeza, ele quer pertencer à cultura cabo-verdiana, ou pelo menos levar um pouco da cultura cabo-verdiana de volta para os países. Certo. Então, os produtos, as startups ou as empresas criativas precisam entender essa questão do branding local, para que elas sejam relevantes no mercado global. Ou seja, eu só estou, por exemplo, aqui hoje porque em algum momento eu escutei a música de Cesária Évora, me apaixonei pela música de Cesária Évora, me apaixonei pelo país e aí procurei depois, já como instituição, o governo de Cabo Verde para fazer uma parceria. Ou seja, primeiro tem a camada cultural que chega e depois se vem outros, né, comércio, negócios. Depois as oportunidades. Exato. Não é? Como é que foi esta tua experiência na Cimeira? Como é que vês este ecossistema global aqui em Cabo Verde? Fiquei muito impactado, muito impressionado com o que eu vi. Realmente, você tem uma população muito nova, muito jovem, sedenta de globalizar seus produtos. Vi startups incríveis na área médica, startups na área criativa, startups que têm todo o potencial de ser startups entrando no mercado brasileiro. Por isso que a gente quer também fazer, em algum momento, roadshows ou missões ou realmente conexões, mesmo que seja de network, para que
uma startup do Brasil ou uma empresa brasileira entende, olha, tem uma solução lá em Cabo Verde, eu vou comprar essa solução, vou fazer parceria, enfim, eu vou realmente me integrar. Então, realmente, eu fiquei muito impactado com o que eu vi aqui nos poucos dias. É a minha primeira, mas não vai ser certamente a última visita a Cabo Verde. Eu quero voltar muitas vezes aqui para descobrir ainda mais esse rico ecossistema. Mas eu não tenho dúvida que Cabo Verde hoje está entre os principais países do mundo nesse sentido de investimento em inovação, em posicionamento. Isso é muito importante. Para além desta garra, desta vontade dos nossos empreendedores de conquistar o mundo, porque eu tenho por mim que estamos nesse nível, nós queremos conquistar o mundo. Sim, exatamente. Tem que ser. Que outro aspecto salientavas do ecossistema empreendedor aqui em Cabo Verde e que questões é que deixavas, sugestões de melhoria? Eu acho que se tem a questão muito esse posicionamento de hub de África é um posicionamento muito correto. Eu acho que as startups precisam cada vez mais entender isso, de que elas não têm que fazer um produto só aqui para Cabo Verde, mas um produto que vá realmente escalar para toda, no mínimo para a região do oeste africano, mas em geral para o mundo, né? Então eu vejo essa questão da escala, que é talvez um desafio para vocês pelo número das pessoas aqui que residem no país, mas se vocês entendem que dá para pegar com essa ideia e escalar para outros mercados, acho que isso é legal. E aí essa visão é muito importante, a visão estratégica de que Cabo Verde realmente é um portal para a África, né? E para o mundo. Eu sempre falo, vocês estão aí no meio entre Brasil, Europa e África. Realmente eu falo que, do ponto de vista de turismo, o brasileiro ainda não descobriu Cabo Verde, mas quando descobrir vai ser uma coisa incrível, porque o sonho do jovem afro-brasileiro hoje, o que está na universidade, está descobrindo suas raízes, é conhecer a África. Certo. É o sonho de vida, é a missão de vida. Então, se ele entender que pode vir a Cabo Verde para passar uma temporada aqui, para se conectar com as raízes deles próprios aqui, com a história do Brasil que começou aqui, né? Aqui foi o grande laboratório para o Brasil, né? E eu acho que aqui agora você tem a oportunidade de você ser o novo laboratório dessa conexão da diáspora, sabe? Então, assim, tem que trabalhar mesmo nessa ideia de dar cidadania dupla para afrodescendentes, de visto de nômades digitais, tudo isso é muito importante. Mas para as startups especificamente é isso, ter essa visão que, por exemplo, o mercado de Cabo Verde ele pode ser expandido para outros lugares do mundo. Questões de melhorias. Quando você fala de minorias, só para entender. Melhoria, algum melhorias. aspecto ainda que precisa... de melhorias. Bom, eu não posso talvez dar muitos detalhes porque foi uma visita rápida e aí eu não consigo talvez dar muitos detalhes em relação a melhorias. Mas eu entendo que, mais uma vez, a questão da escala talvez seja o único ponto que talvez o mindset ainda, vou fazer algo para Cabo Verde. Então, mas temos que pensar que vocês estão, por exemplo, no fuso horário de 2 horas do Brasil. Então, é muito, muito fácil fazer negócio com o Brasil. E é isso. Eu acho que esse é o ponto que eu diria, escala, e no plano de negócio já pensar que esse negócio pode ir no mínimo para o Brasil e certamente para outros países do oeste africano. Mas no caso do Brasil é tão óbvio pela língua, pelo idioma, que não tem como não ser diferente. As portas já estão abertas. Já estão abertas. Só a Bahia, por exemplo, tem um mercado de 15 milhões de pessoas. A Bahia é o tamanho da França, tem 15 milhões de pessoas. Imagina, se a gente focar só na Bahia, imagina o mercado que você tem. É um país. Né? Para quem quiser apresentar a sua ideia de negócio, que esteja aqui em Cabo Verde, quer apresentar a sua ideia de negócios para a Vale do Dendê, como é que o pode fazer? Olha, formalmente a gente está desenhando esse plano, né, para ter esses eventos de networking, que aí sim, daí a gente vai organizar para que a Cabo Verde Digital selecione essas startups, e aí a gente facilmente abre o link lá, abre o link aqui e a gente conversa, não precisa de grandes investimentos para isso. Mas, claro que sempre estamos abertos, assim, independente disso, nós temos um e-mail, né, contato@valedodendê.org, que é o nosso e-mail institucional. Contato@valedodendê.org. Contato na versão português brasileira. Contato, né? CONTATO. @valedodendê.org. E aí vocês podem mandar, e também nas redes sociais, que é mais fácil ainda, @valedodendê e Afrofuturismo Festival, que são nossos dois arrobas no
Instagram, que é a nossa mídia principal hoje no Brasil, mas também no Facebook. Então, ali a empresa pode tirar uma dúvida, pode mandar uma mensagem que estiver vindo para o Brasil, pode escrever para a gente. E formalmente a gente vai desenhar aqui no Cabo Verde Digital um cronograma mesmo de sessões de networking, que aí fica melhor ainda, onde a empresa apresenta o pitch e a gente lá entende e se conecta. Seleção. Isto falando em possibilidades digitais, porque existe também a possibilidade de conhecer a Val do Dendê pessoalmente. Isso, melhor ainda. Como através do programa Go Global, cujas inscrições já se encontram abertas, já no próximo mês de abril, a próxima edição do Web Summit Rio de Janeiro. No ano passado, a Cabo Verde Digital levou 2 startups. Este ano nós queremos levar pelo menos mais 2 ou 5, dependendo do número de inscritos. Corram! As inscrições estão abertas até o próximo dia 29 de março, ainda vão a tempo. Paulo, não sei se queres deixar mais aqui algum apanhado geral do que é que foi esta tua experiência aqui em Cabo Verde, do que é que esperas desta parceria? Olha, não, só para dizer realmente que eu volto para o Brasil encantado, impressionado com tudo que eu vi e muito animado da gente fazer realmente essa conexão acontecer. Né? Eu andando aqui nas ruas, conversando com as pessoas, fiquei até emocionado de ver como as pessoas gostam do Brasil, conhecem o Brasil. Estava lá na Cidade Velha, vendo aqueles jovens que poderia ser uma imagem que seria na Bahia, por exemplo. Então, assim, isso me emocionou muito, me deixou muito tocado. Então, eu acho que agora a gente tem que arregaçar as mangas e fazer realmente a coisa acontecer. E parabenizar de verdade esse Cabo Verde Digital pelo que vocês estão fazendo, todo o investimento, posicionamento. Eu sei dos desafios que vocês têm aqui como país, mas o poder de resiliência, de reinvenção que vocês têm é algo admirável. E eu vou levar isso para o Brasil e não vou esquecer nunca dessa experiência. Olha, usaste precisamente uma palavra que nós usamos muito para nos definirmos enquanto povo: resiliência. Nós costumamos dizer que somos um povo resiliente. Mas de verdade, eu percebi isso. Isso é incrível. Obrigada, Paulo, por ter estado connosco. Foi um prazer ter-te aqui no programa, ter-te aqui em Cabo Verde. Isto não é um adeus, é um até já. Okay? Até já, exatamente. Porque ainda vão ouvir falar muito da Cabo Verde Digital e do Val do Dendê. Certamente. Obrigada, Paulo. Obrigado. Tá, até já. Caros Digital Warriors, este foi mais um episódio do vosso programa Hello Startup. Já sabem, nós voltamos daqui a 15 dias com um novo tema, com um novo convidado. Até lá, as vossas dúvidas, as vossas questões podem ser deixadas aqui nos comentários ou em qualquer contacto da Cabo Verde Digital, que nós teremos todo o gosto em responder. Até já!